Acho que todo mundo concorda que nós temos que ter uma regulação sobre isso, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, não é a tarefa do Ministério das Comunicações só, é uma coisa que tem que ser discutida com o Ministério da Justiça, com certeza tem outros ministérios que teriam que ter incidência sobre isso, mas eu acho que nós deveríamos tratar dessa questão. Tem muita resistência, o pessoal fala, estão querendo censurar, estão querendo não sei o quê, mas a verdade é que, em muitos casos, a gente verifica excessos e aí não tem como fazer nada porque não tem uma legislação. Acho que nós tínhamos que ter uma legislação que trate disso, né? A questão... Mas eu vou levar o livro e vou dar uma lida, tá bom? Tá bom. A questão do direito de resposta é uma coisa, com certeza, muito importante, né? Esse projeto que o Franklin trabalhou, o ministro Franklin trabalhou, não trata disso, não entra nessa questão, mas nós teríamos que fazer. A Constituição prevê que tenha direito de resposta e nós temos que fazer uma legislação, né? Tinha uma lei de imprensa, que era da época da ditadura, o Supremo derrubou, disse que não vale mais. A verdade é que isso não está tratado, não é tratado. E acho que é importante dizer assim, todo mundo é favorável à liberdade de expressão e à liberdade de comunicação. Aqui todos, e especialmente os jornalistas, simplesmente publiquem aquilo que acharem que deve publicar. É claro que também que tem que ter uma responsabilização no caso de haver um excesso. E eu acho que o direito de resposta é uma coisa democrática, porque diz respeito ao direito do cidadão que eventualmente tenha sido atingido, ou se julgue atingido por uma matéria. Então, é uma coisa para nós enfrentarmos aí. Eu acho que o direito de resposta devia ser tratado e julgado com uma instância o mais rápida possível. Quer dizer, você simplesmente ter uma regra, ou a empresa dá o direito de resposta, ou vai para a justiça e aí se responsabiliza penalmente pelo caso, né? Veja bem, eu queria até fazer uma narrativa de como o governo tem tratado isso na época do presidente Lula e como nós estamos tratando agora na época da presidenta Dilma. O ministro Franklin Martins conduziu um trabalho dentro do governo onde se avançou muito com a opção de fazer um único projeto regulando todos esses artigos aí que foram citados e regulando todos os aspectos ligados à comunicação, telecomunicação, radiodifusão, televisão, tudo isso. E nós, quando no fim do ano, eu participei, quero dizer que participei de pelo menos 3 reuniões dos grupos de trabalho. Quando o presidente Lula participava da reunião, ele chamava alguns ministros e me chamou nas 3 ocasiões para ouvir do ministro Franklin, dos seus assessores, o andamento dos trabalhos. E no final do ano, eu me reuni com o Franklin e ele me disse literalmente o seguinte: olha, o projeto ainda não está pronto. Se tivesse talvez mais um mês, ele estava trabalhando 4, 5 horas por dia no projeto. Se tivesse mais um mês aí, eu teria condição de terminar o projeto. E nos passou, né, até informalmente em dezembro, depois formalmente eu recebi em janeiro, que ele tinha combinado de mandar para lá. Então, a situação é a seguinte: nós estamos, neste momento, examinando todo o conteúdo do projeto, repassando, tem uma equipe de trabalho no Ministério das Comunicações trabalhando nisso. Já conversei com a ministra Helena Chagas, que trabalha na área de comunicação social, e também com a ministra Ana de Holanda, que é a ministra da Cultura, e nós vamos fazer, primeiro nas comunicações, depois em conjunto com vários ministérios do governo, a Casa Civil, e queremos, depois de repassar tudo isso, definir uma posição que vai ser levada para a presidenta da República. E sugeri, até conversei com a presidenta Dilma, e sugeri a ela o seguinte, que assim que o governo feche posição e ela
dê o aval, que nós coloquemos em consulta pública. Perdão. Foi uma consulta pública, mas nada impede que a gente coloque para ver se aquilo está redigido de acordo com o que foi, digamos, que a sociedade aspira, com as cobranças. Eu acho que se você puser 30 dias, ou se quiser ter um largo período, 60 dias, nós vamos receber alguns milhares de posicionamentos, provavelmente a maioria deles redundantes, coincidentes, enfim, mas a partir daí nós fecharíamos o projeto e mandaríamos para o Congresso Nacional. E eu tenho visto também muitas manifestações sobre isso, as pessoas... Eu dei uma entrevista um dia, que conversei com a presidenta Dilma, desci lá no Palácio do Planalto, conversei com os jornalistas, no outro dia estava no jornal, o governo resolve enterrar o projeto do Franklin. Depois desenterraram. Né? Tem muita questão, a questão da propriedade cruzada, saiu uma manchete enorme no jornal dizendo que nós tínhamos abandonado isso. A nossa visão é a seguinte, eu particularmente acredito nisso, nós devemos fazer uma regulamentação da mídia. E alguns pontos que foram colocados aqui tem que estar, e vários outros que não foram falados tem que estar. Tem pelo menos 4 artigos da Constituição que são tratados, as perguntas que foram feitas têm total procedência. A Constituição fala que se uma rede de televisão ou de rádio faz divulgação nacional, tem que ter produção de conteúdo nacional, tem que ter produção independente, tem que ter conteúdo de caráter regional. Então, nós temos que regular isso. Quanto que é? É 5%, é 30%, é 25%? Né? Não pode ter manifestações de cunho racista, discriminatório. Tem essa questão que foi colocada aqui das crianças e dos adolescentes. Então, nós temos que regular isso. Isso é uma coisa absolutamente importante. Agora, todos aqueles que querem ser bem-sucedidos nessa tarefa, e, na minha opinião, devem se preparar para uma batalha longa e um debate muito amplo sobre isso. Se a gente achar que vai... Tem gente que fala assim, por que vocês não resolvem logo isso? Não resolve logo isso porque não dá para resolver logo isso, gente. Como é que nós vamos mandar para o Congresso uma coisa? Primeiro, sem ter absoluta convicção de que todos os pontos estão bem redigidos e que nós estamos amarrados, estamos assentados, que nós vamos sustentar o debate. Segundo, tem que ter um mínimo de... Mínimo não, tem que ter muita ressonância na sociedade, sob pena de um projeto simplesmente ir para a gaveta. Né? Tem muito interesse contrário. Você fala que quer regular a mídia, já aparece alguns dizendo que nós queremos censurar, que nós queremos amordaçar. Né? Não se trata disso. A Constituição prevê isso, nós temos que fazer. Então, nós temos que ir muito... Claro que é técnica, mas nós temos que ter um debate, temos que ser muito tranquilos e muito firmes nisso. Então, eu diria assim... Claro, eu sei disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava ali, eu vou te chamar. Eu estou brincando. Eu brinquei, você falou, não foi chamar, mas nós temos que conversar mesmo. Olha, eu vou dar um exemplo. Em 1990, eu ajudei a coletar assinatura para um projeto de iniciativa popular que tratava de habitação de interesse social. Em 91, eu já era deputado, ele foi apresentado no Congresso. Em 91, foi protocolado o primeiro projeto de iniciativa popular. Foi sancionado em 2005 pelo presidente Lula, no final de 2005. Ou seja, ficou 15 anos no Congresso para ser votado, e foi votado porque o governo foi em cima, trabalhou, batalhou. Na época, o deputado João Paulo era presidente da Câmara, ajudou. Então, nós conseguimos aprovar, e o projeto está sendo implementado. Se você simplesmente mandar para o Congresso e não tiver um embasamento, e não tiver mobilização, não tiver pressão social, nós vamos enterrar esse negócio, vamos mandar e vai ficar por isso. O único jeito de ter um debate rápido sobre isso é nós perdermos, apresentar um projeto errado, como aconteceu na época da Ancinave, quer dizer, não deu nem tempo de discutir. Falaram que era para amordaçar os meios de comunicação, pronto, enterraram o projeto rapidamente. Eu, como não participei ativamente daquela discussão da Ancinave, eu nem tenho convicção de onde estava o problema, o que nós fizemos de errado, mas é o seguinte, claramente nós erramos, porque o projeto perdeu apoio e foi arquivado dentro do governo. Né? Na época do governo Fernando Henrique, tentaram 2 vezes, se eu não me engano, fazer.
né? Até outro dia alguém perguntou, e o projeto do Serjão, né, que era o ministro das Comunicações na época? Fizeram um projeto e foi para a gaveta, chegou na Casa Civil, lá no Palácio Planalto, e engavetaram. Alguém fez um lobby lá, antes de mandar para o Congresso, desapareceu o projeto. Então, nós temos que saber que isso não é uma questão simples de resolver, né? Tem projetos no Congresso, o Código de Processo Civil, que foi aprovado agora, ficou 20 anos dentro do Congresso. Então, senhor, nós vamos nos mobilizar para aprovar, ou então vamos fazer, vamos marcar a posição, está aqui, mandamos lá, entregamos, e eu vou pôr na minha biografia, encaminhou para o Congresso o projeto de regulação da mídia. E o que aconteceu depois? Não aconteceu nada.